Escolhidos, Deus te usou para derrotar um narcisista. Você sabia que a pior dor que um ser humano pode experimentar não vem de um inimigo declarado, mas de alguém que prometeu te amar? E se eu te dissesse que esse sofrimento terrível, essa guerra emocional que você travou contra um narcisista não foi um acidente? E se eu te revelasse que você foi escolhido, preparado e fortalecido através dessa batalha para se tornar a pessoa mais poderosa emocionalmente que você jamais imaginou ser? Hoje eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga seu passado. Você não foi vítima, você foi instrumento e chegou a hora de entender por que Deus permitiu que você cruzasse o caminho de um narcisista para que você se transformasse no maior guerreiro da sua própria história. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem presas em relacionamentos tóxicos sem sequer compreender o que está acontecendo. Elas acordam todos os dias sentindo que estão enlouquecendo, questionando sua própria sanidade, se perguntando por que não conseguem ser amadas, por que nunca são suficientes. E o mais trágico, acreditam que o problema está nelas. Mas deixe-me te dizer algo fundamental que vai começar a libertar sua mente agora mesmo. Quando você se relaciona com um narcisista, você não está lidando com amor. Você está enfrentando um vazio disfarçado de pessoa. Um buraco negro emocional que suga toda a sua energia, sua autoestima, sua paz, sua alegria e ainda te faz sentir culpado por não ter mais para dar. E sabe o que é mais fascinante? A maioria das pessoas que passou por isso não entende que foi exatamente essa dor insuportável que as qualificou para uma transformação extraordinária. Você não atraiu um narcisista por ser fraco. Você encontrou um narcisista porque tinha uma luz tão intensa dentro de você que precisava ser testada, refinada e fortalecida através do fogo. Vamos começar entendendo algo que a maioria dos psicólogos não explica com clareza suficiente. O narcisista não é apenas alguém egocêntrico ou vaidoso. Não. O narcisista patológico é alguém que construiu uma prisão mental tão sofisticada que transformou sua própria existência em um teatro, onde ele é ao mesmo tempo o ator principal e a plateia que aplaude. Mas aqui está o detalhe cruel. Esse teatro precisa de vítimas para funcionar. Precisa de pessoas sensíveis, empáticas, generosas como você, para dar legitimidade à ilusão que ele criou sobre si mesmo. Quando você conheceu essa pessoa, provavelmente experimentou algo que parecia mágico, não é verdade? Era como se você tivesse finalmente encontrado alguém que te entendia profundamente, alguém que enxergava coisas em você que nem você mesmo via, te colocavam num pedestal, te bombardeavam com atenção, afeto, promessas de um futuro perfeito juntos. Isso tem um nome na psicologia: bombardeio amoroso. É a primeira fase da manipulação narcisista. Mas por que isso funciona tão bem? Porque todo ser humano tem uma necessidade legítima de ser visto, valorizado e amado. E quando alguém chega oferecendo exatamente isso de forma intensa e rápida, nosso cérebro interpreta como: finalmente encontrei minha alma gêmea. Mas a verdade é diferente. O narcisista não estava te amando, ele estava estudando você, mapeando suas vulnerabilidades, seus sonhos, suas feridas, construindo um espelho que refletia exatamente o que você queria ver. E então, de repente, tudo mudou. A pessoa amorosa desapareceu e surgiu alguém frio, crítico, distante. Você começou a ser culpado por coisas que não fez, suas conquistas foram minimizadas, suas dores foram ridicularizadas. Você começou a pisar em ovos, tentando não desagradar, não provocar, não fazer nada errado. E mesmo assim, sempre havia algo errado. Sempre.
Agora eu preciso te explicar algo extremamente importante sobre o que acontece com sua mente quando você vive sob o controle de um narcisista. Você desenvolve o que eu chamo de síndrome do pensamento acelerado amplificada. Seu cérebro entra em um estado de hipervigilância constante. Você pensa 1000 vezes antes de falar, analisa cada palavra, cada gesto, cada expressão facial do outro, tentando prever a próxima explosão, a próxima crítica, a próxima rejeição. Esse excesso de pensamentos ansiosos não apenas esgota sua energia mental, mas também sequestra sua capacidade de tomar decisões saudáveis. Você fica preso em um ciclo vicioso onde cada pensamento gera uma emoção negativa, que gera mais pensamentos negativos, que geram mais emoções dolorosas. É uma espiral descendente que te faz questionar sua própria realidade. E aqui está algo crucial que você precisa compreender. Esse questionamento da sua própria realidade não é fraqueza. É o resultado de uma técnica de manipulação psicológica chamada gaslighting. O narcisista nega suas percepções, distorce fatos, reescreve a história dos acontecimentos até que você não confia mais em si mesmo. Você começa a pensar, será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu mesmo? Mas deixe-me te fazer uma pergunta poderosa. Por que você, uma pessoa sensível e empática, começou a duvidar de si mesmo? Porque seu coração é bom, porque você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque você realmente considera a possibilidade de estar errado. Essas características não são defeitos, são qualidades raras e preciosas. O problema não é você ter essas qualidades. O problema é você ter direcionado essas qualidades para alguém que as usou como armas contra você. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer contraditório, mas que vai mudar completamente sua perspectiva. Por que Deus permitiu que você passasse por isso? Por que você teve que enfrentar essa dor terrível? Por que você, que tem um coração bom, teve que ser ferido de forma tão profunda por alguém que deveria te amar? A resposta não é simples, mas é transformadora. Você precisava descobrir quem você realmente é. E às vezes, as maiores descobertas sobre nossa própria força só acontecem quando somos colocados em situações que nos obrigam a escolher. Ou eu me destruo, ou eu me reconstruo de uma forma ainda mais forte. Pense comigo. Antes desse relacionamento, você provavelmente era uma pessoa boa, mas talvez um pouco ingênua em relação à maldade humana. Talvez você acreditasse que amor era suficiente para mudar alguém. Talvez você achasse que se você fosse bom o suficiente, paciente o suficiente, compreensivo o suficiente, a pessoa mudaria. Você aprendeu da forma mais dolorosa possível que isso não é verdade. Mas sabe o que você ganhou com isso? Você ganhou discernimento. Você ganhou a capacidade de identificar pessoas tóxicas antes que elas destruam sua vida. Você ganhou força para estabelecer limites saudáveis. Você ganhou sabedoria para não mais aceitar migalhas de afeto disfarçadas de amor. Você foi treinado na universidade mais difícil que existe, a Universidade da Dor Transformadora. E aqui está a verdade mais profunda. Deus não te colocou nessa batalha para te destruir. Ele te colocou nessa batalha porque você tinha potencial para algo muito maior. Ele viu em você uma força que nem você mesmo sabia que tinha. E ele usou a arrogância do narcisista, a manipulação, a crueldade para esculpir em você um guerreiro emocional. Agora eu quero te ensinar algo prático e extremamente poderoso. Vou te apresentar uma técnica que eu chamo de DCD, duvidar, criticar e decidir.
Essa técnica vai ser sua ferramenta mais importante para proteger sua mente de qualquer manipulação futura e para curar as feridas que ainda sangram dentro de você. Primeiro, duvidar. Sempre que um pensamento perturbador entrar na sua mente, especialmente aqueles pensamentos que o narcisista plantou em você, você não é suficiente. Ninguém vai te amar. Você é problemático demais? Você precisa imediatamente ativar a dúvida inteligente. Pergunte: esse pensamento é verdadeiro? Quem colocou esse pensamento na minha mente? Por que eu deveria acreditar nisso? Segundo, criticar. Depois de duvidar, você precisa criticar ativamente esse pensamento. Confronte-o com a realidade. Se o pensamento diz você é um fracasso, você precisa responder: espera aí, eu tenho conquistas reais na minha vida. Eu tenho pessoas que me amam de verdade. Eu sobrevivi a situações que destruiriam muita gente. Esse pensamento é uma mentira implantada por alguém que precisava me diminuir para se sentir superior. Terceiro, decidir. Depois de duvidar e criticar, você toma uma decisão consciente. Você decide se vai alimentar esse pensamento tóxico ou se vai substituí-lo por um pensamento verdadeiro e saudável. Você decide se vai continuar sendo refém da voz do narcisista na sua cabeça ou se vai construir sua própria voz interior, uma voz que te protege, te valoriza e te impulsiona para frente. Essa técnica não é apenas teoria, é uma ferramenta de combate mental. Cada vez que você pratica DCD, você está fortalecendo sua inteligência emocional. Você está treinando seu cérebro para não aceitar passivamente pensamentos destrutivos. Você está se tornando o autor da sua própria história mental. Agora eu preciso falar sobre algo que talvez seja o aspecto mais doloroso de todo esse processo: o vício emocional. Sim, você pode ter desenvolvido um vício no narcisista. E antes que você se culpe por isso, entenda que isso não aconteceu porque você é fraco ou dependente. Aconteceu porque o cérebro humano é programado para buscar padrões e recompensas. O ciclo de abuso narcisista funciona como uma montanha-russa emocional. Tem momentos de afeto intenso, seguidos de crueldade, seguidos novamente de afeto. Esse padrão intermitente de recompensa é exatamente o mesmo mecanismo que cria dependência em jogadores compulsivos. Seu cérebro libera dopamina nos momentos bons e você se torna viciado não na pessoa, mas na esperança de que os momentos bons voltem. Por isso é tão difícil sair. Não é porque você ama a pessoa, é porque seu cérebro foi condicionado a buscar aqueles momentos de validação, mesmo que eles venham cercados de dor. É como estar viciado em uma droga que te destrói, mas que de vez em quando te dá um momento de alívio. A libertação começa quando você reconhece esse padrão, quando você entende que não é amor, é manipulação neurológica. Quando você percebe que aqueles momentos bons não eram expressões genuínas de afeto, eram ferramentas de controle. O narcisista te dava migalhas de atenção exatamente quando percebia que você estava prestes a ir embora. Era calculado, era estratégico, era cruel. Mas aqui está a boa notícia. Assim como o seu cérebro foi condicionado a esse padrão tóxico, ele pode ser recondicionado para padrões saudáveis. Você pode treinar sua mente para buscar relacionamentos estáveis, respeitosos, consistentes. Pode ensinar seu cérebro a valorizar a paz mais do que a intensidade. Pode reprogramar sua busca por amor verdadeiro em vez de drama disfarçado de paixão. Vamos falar agora sobre o momento da virada. O momento em que você decidiu que não ia mais aceitar. O momento em que algo dentro de você disse chega. Esse momento não foi coincidência, foi o despertar da sua verdadeira força. Sabe por que eu digo que Deus te usou para derrotar o narcisista? Porque quando você finalmente disse não mais, quando você colocou limites firmes, quando você se afastou ou expôs os comportamentos abusivos,
Você quebrou o controle que essa pessoa tinha sobre você. E para um narcisista, perder o controle sobre alguém é a maior derrota possível. O narcisista vive de controle, de manipulação, de manter as pessoas presas na teia dele. Quando você se liberta, você não apenas se salva, você também revela a verdade sobre quem ele realmente é. Você tira a máscara, você mostra que por trás da fachada de segurança e superioridade existe apenas um vazio desesperado. E aqui está algo profundo. Você não derrotou o narcisista se tornando igual a ele. Você não precisou ser cruel, vingativo ou manipulador. Você derrotou simplesmente recusando continuar no jogo. Simplesmente escolhendo sua própria paz acima da necessidade de ser validado por alguém incapaz de validação genuína. Simplesmente decidindo que sua vida valia mais do que a ilusão de um relacionamento que nunca foi real. Isso é vitória na forma mais elevada, porque você venceu sem perder sua essência. Você saiu machucado, mas não se tornou mal. Você foi ferido, mas não se fechou completamente para o amor. Você foi manipulado, mas não perdeu sua capacidade de confiar nas pessoas certas. Você passou pelo fogo e saiu como ouro purificado. Agora, eu preciso te alertar sobre algo importante. Depois de sair de um relacionamento narcisista, você vai enfrentar algumas batalhas internas. A primeira é a tentação de voltar. O narcisista provavelmente vai tentar te reconquistar, vai prometer mudanças, vai chorar, vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Isso se chama hoovering, como um aspirador tentando te sugar de volta. Você precisa entender que essas promessas são vazias. Não porque a pessoa não sinta nada, mas porque um narcisista patológico tem uma estrutura de personalidade que não muda sem anos de terapia profunda, e a maioria deles nunca busca ajuda genuína porque não acredita que o problema está neles. A segunda batalha é contra a solidão. Depois de tanta intensidade emocional, mesmo que tóxica, a paz pode parecer vazia no início. Você pode sentir falta até das brigas, porque pelo menos você sentia algo. Mas essa é uma armadilha. Você está confundindo intensidade com significado. Está confundindo drama com conexão. Você precisa reaprender que paz não é vazio. Paz é o solo fértil onde coisas verdadeiras podem finalmente crescer. A terceira batalha é contra a culpa. Você pode se pegar pensando, e se eu tivesse sido mais paciente? E se eu tivesse tentado mais? E se eu pudesse ter salvado aquela pessoa? Mas você precisa aceitar uma verdade libertadora. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. E mais importante, não era sua responsabilidade salvar ninguém. Sua única responsabilidade sempre foi proteger seu próprio coração, sua própria mente, sua própria vida. Agora, o que vem depois? Como você reconstrói sua vida depois dessa experiência devastadora? Primeiro, você precisa fazer as pazes com seu passado, não com o narcisista. Essa pessoa não merece mais nenhum segundo do seu pensamento. Mas você precisa fazer as pazes com você mesmo. Perdoe-se por ter acreditado nas mentiras. Perdoe-se por ter ficado mais tempo do que deveria. Perdoe-se por ter amado alguém incapaz de amor recíproco. Perdoe-se por todas as vezes que você se traiu tentando manter um relacionamento que estava te matando por dentro. Esse perdão não é fraqueza, é a chave que abre a porta da sua verdadeira liberdade. Segundo, você precisa reconstruir sua autoestima do zero. E quando eu digo do zero, eu realmente quero dizer começar de novo. Faça uma lista de suas qualidades reais. Não o que o narcisista dizia que você era, mas quem você realmente é. Você é empático? Anote. Você é resiliente? Anote.
Você tem coragem para enfrentar verdades dolorosas? Anote. Você está disposto a crescer mesmo através da dor? Anote. Terceiro, estabeleça novos padrões para as suas relações. Nunca mais aceite menos do que você merece. Nunca mais ignore sinais vermelhos por medo de ficar sozinho. Nunca mais silencie sua voz para não incomodar alguém. Nunca mais permita que alguém te faça sentir pequeno para se sentir grande. Esses novos padrões são suas novas fronteiras e você é o guardião dessas fronteiras. Então aqui está a verdade completa que eu quero que você carregue para o resto da sua vida. Você não foi destruído pelo narcisista, você foi revelado. Toda a força que você mostrou ao sobreviver, ao sair, ao se reconstruir, essa força sempre esteve em você. Você apenas não sabia que era tão forte até que ser forte foi sua única opção. Deus permitiu que você passasse por esse vale escuro não para te punir, mas para te preparar, para te ensinar discernimento, para te mostrar do que você é capaz, para te transformar em alguém que não apenas sobrevive, mas que ajuda outros a sobreviverem também. Sua dor tem propósito, sua história tem poder, sua vitória tem significado. E agora? Agora você tem uma escolha. Você pode passar o resto da sua vida se vendo como vítima, amargo e fechado para novas possibilidades. Ou você pode se ver como o guerreiro que você se tornou. Alguém que enfrentou um dos adversários emocionais mais difíceis que existe e saiu vitorioso. Alguém que conhece a escuridão, mas escolhe caminhar em direção à luz. Hoje, agora mesmo, eu quero que você tome uma decisão. Decida que essa batalha que você travou, essa dor que você sentiu, esse crescimento que você conquistou, tudo isso não foi em vão. Decida que você vai honrar sua jornada vivendo plenamente, amando sabiamente e nunca mais permitindo que ninguém roube sua paz. Olhe-se no espelho hoje e diga em voz alta: eu sobrevivi, eu cresci, eu venci. E agora eu vou viver a vida extraordinária que sempre mereci. Diga isso não uma vez, mas todos os dias, até que você realmente acredite. Até que essas palavras deixem de ser afirmação e se tornem sua identidade. Você foi escolhido para essa batalha, porque Deus sabia que você tinha o que era preciso para vencer. Agora é hora de viver como vencedor. Agora é hora de construir relacionamentos saudáveis. Agora é hora de usar sua experiência para ajudar outros. Agora é hora de ser plenamente, completamente, gloriosamente você mesmo. A guerra acabou. Você venceu. E a melhor parte da sua vida está apenas começando. Acredite nisso. Viva isso. Você merece cada momento de paz, amor e felicidade que está por vir. Vá em frente, guerreiro. Sua verdadeira jornada começa agora.